Indo para a lição da quarta-feira, que tem como título Entre a Terra e o Mar, nós vamos ter a oportunidade de recordar alguns versos do Apocalipse 12, um capítulo importantíssimo para nós. Nós temos usado esse capítulo em diversas circunstâncias e é um capítulo, tanto os capítulos 10, que nós vamos estudar na lição da quinta-feira, na lição de amanhã, como o capítulo 12 até o 14, esse conjunto de capítulos 10, 11, 12, 13 e 14, nós consideramos como sendo a certidão de nascimento da Igreja Adventista Sétimo Dia. Nós precisamos estar familiarizados com estes textos. Então, antes de irmos para os versos que o autor destacou, ele nos traz aqui uma ideia que é o seguinte: as imagens de terra e mar na Bíblia, especialmente nas profecias, são muito instrutivas. Pense então nos símbolos, no que isso possa representar. E ele vai trazer aqui uma contribuição de Beatrice Neal, que disse o seguinte: quando a terra e o mar estão justapostos, terra frequentemente representa o mundo ordenado ou a terra de Israel, ao passo que mar se refere às nações gentílicas que a ameaçam, que ameaçam a terra, como o mar ameaça a terra. Nesse contexto, a terra seria um lugar de estabilidade, governado por Deus. O mar representa a turbulência das nações, normalmente com base no orgulho e também nos governos humanos. Chegamos então à pergunta de número 4, onde o autor faz aqui uma afirmação, mantendo essas ideias que acabamos de comentar em mente. Ele nos pede que leiamos Apocalipse 12, 15, 16 e o 13, 11, 1 e 11, e ele diz, observe aqui a justa posição entre água e terra. E ele faz então a pergunta: como esses símbolos são usados e como nos ajudam a compreender a profecia? Muito bem. Então vamos ler aqui o verso 15 e 16 do capítulo 12, que diz assim: então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Muito bem. Aqui o texto nos diz que o dragão usa água para perseguir a mulher, símbolo da igreja. Nas profecias, a água frequentemente vai simbolizar os governos terrestres, bem como turbulência e o caos que acompanham estes governos. Portanto, nós vemos que Satanás, ele foi capaz de usar povos, de instigá-los e aos seus governantes e aos seus líderes para perseguirem e maltratarem o povo de Deus ao longo dos séculos e em grande parte da história bíblica. Os adventistas do sétimo dia entendem que este verso 16 que nós lemos, ele se refere à migração de cristãos saindo do velho continente da Europa em direção ao novo mundo, a América do Norte. Com base no que vimos entre esse simbolismo terra e mar, o que isso pode significar em relação à fundação dos Estados Unidos? E o autor, ele mesmo vai dizer o seguinte, que será que nós poderíamos considerar que essa terra, para onde o povo cristão perseguido foi, pode ser considerado, ou poderíamos considerá-la como uma terra prometida, uma terra da promessa? Será que por esse aspecto a besta lá de Apocalipse 13, que nós ainda não lemos, né? Ela sobe dessa terra e ela se parece com um cordeiro, símbolo do cristianismo? Embora os cristãos, ou melhor, os Estados Unidos nunca tenham sido um novo Israel ou uma terra da promessa, a verdade é que esta terra, esse país, por bênção de Deus, não tenho dúvida, tornou-se uma terra de liberdade, não desde o início, mas logo aqueles que foram para o novo mundo entenderam que deveria ser uma terra de liberdade, em que as pessoas deveriam ter liberdade religiosa e que Estado
e igreja deveriam operar de forma separada, e assim o protestantismo surgiu com esses pilares no seu fundamento: separação de igreja e Estado. Nenhum tipo de religião pode ser imposta, pode ser ordenada ou vinculada a qualquer aspecto da vida pública, a não ser que as pessoas tenham a sua própria religião, sirvam a Deus, creiam em Deus e dirijam a nação com esses valores, mas sem exigir, sem vincular, sem ordenar que tipo de religião as pessoas devem escolher. Irmãos, esta pátria da liberdade, para muitos hoje ameaçada, e nós sabemos das profecias que estão aí em Apocalipse 13, mas ainda é um país de liberdade. Liberdade essa que não é experimentada em 75% ou um pouco mais das nações do mundo. Em um pouco mais de 75% são os governos que determinam a religião que as pessoas devem ter, que elas devem exercer. E não há espaço para renunciar a essa religião, não há espaço para elas mudarem de religião e não há espaço para outras religiões. Então valorizemos a liberdade mesmo aqui em nosso país, em nossa América do Sul. Nós temos ainda várias partes, nós ainda temos partes da Europa, ainda na América Central e do Norte ainda temos vários países que cultivam, que protegem, que defendem, que promovem essa liberdade, mas essa já não é mais a realidade da maioria dos países do mundo. No futuro, a besta semelhante a um cordeiro, ela vai falar como dragão, e aqui vamos ler aqui o 13:11, que foi o 13:1 vai nos trazer a lembrança de que João viu emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que via, ele vai descrever a imagem dessa besta, e depois no verso 11, esta aqui surge do mar, que representa um poder religioso universal. E a besta que sobe da terra representa um poder político universal, e está assim descrita: havia ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Nós sabemos, irmãos, pela profecia deste capítulo de Apocalipse 13, que quando estas duas bestas se unirem, quando este poder religioso universal der as mãos a este poder político universal, eles formarão um poder absolutista, um poder intransigente que vai impor um estilo de religiosidade, um estilo de adoração, e todos aqueles que se opuserem a esse estilo, eles serão penalizados e inclusive com grande risco de perder a vida. No futuro, diz aqui, essa besta semelhante ao cordeiro vai falar como dragão, vai agir como dragão. Os Estados Unidos, como mencionei, tem sido um país de liberdade, mas eles também, por esta profecia, vão se tornar um país perseguidor. Quando Ellen White escreveu sobre isso, irmãos, ali no século XIX, ao escrever O Grande Conflito, e mesmo depois com todas as revisões que ele sofreu sob sua supervisão, era como se fosse uma ideia tão absurda, tão louca. Mas hoje há estudiosos da política norte-americana que já admitem plenamente a possibilidade da perda dessa democracia, da perda dessa liberdade. Para nós, irmãos, o que interessa não são as questões políticas, o que interessam para nós é aceitar e entender que Deus governa sobre todos. E esse governo de Deus, ele finalmente será estabelecido. Ainda que passemos por turbulência, por perseguição, por dificuldades, um dia nós teremos o governo pleno de Deus, e com esta certeza pomos um ponto final na lição da quarta-feira.